Bom, hoje eu vou falar sobre o documentário Inside Job, dirigido por Charles Ferguson, onde ele faz uma análise da crise de 2008 e faz uma conexão de como o setor financeiro e a política permitiram que esse desastre ocorresse. Bom, nesse documentário ele faz entrevista com vários economistas, insiders e reguladores de Wall Street, mostrando o ponto de vista deles em relação à crise. Logo após a Grande Depressão, os Estados Unidos ficou 40 anos sem nenhum tipo de crise e o setor financeiro dos Estados Unidos estava muito bem regulado. Os bancos comuns mexiam com operações locais e eram extremamente proibidos de especular com as economias dos seus depositantes. Já os bancos que mexiam com títulos e com a bolsa de valores eram pequenos e privados. A crise de 2008 não surgiu do nada. O documentário explica que suas raízes estão na desregulamentação progressiva do setor financeiro, que se deu início nos anos de 1980 e foi intensificada nos anos de 1990 e 2000. Durante o governo de Ronald Reagan, houve uma primeira onda de desregulamentação, permitindo que os investidores tivessem mais liberdade e corporações assumissem um risco maior no mercado financeiro. Desde os anos de 1980, os governos dos Estados Unidos adotaram uma posição política pró-mercado que reduzia a fiscalização sobre os bancos e instituições financeiras. Nos anos de 1990, sob o governo de Bill Clinton, esse processo foi intensificado mais ainda, causando a revogação do Glass-Steagall em 1999. O principal marco dessa desregulamentação foi justamente a revogação do Glass-Steagall em 1999 durante o governo de Clinton. Essa lei, criada em 1933, após a Grande Depressão, que separava os bancos comerciais que lidam com depósitos e empréstimos de bancos de investimento, que fazem operações mais arriscadas no mercado. Com essa revogação, os bancos tradicionais, os bancos comuns, puderam se envolver em atividades especulativas, misturando os depósitos dos clientes com investimentos de alto risco. Outro fator bastante impactante foi justamente a ascensão dos derivativos financeiros, que eram instrumentos complexos que permitiam a criação de produtos como os CDOs. Esses produtos eles eram vendidos, divididos em pacotes e vendidos a investidores como se fossem ativos seguros, que era claramente uma falsa ilusão, onde mais tarde levaria a colapso. Já em 2000, o governo dos Estados Unidos aprovou a Commodity Futures Modernization, que impedia a regulamentação dos derivativos. Isso significa que bilhões de dólares em apostas financeiras estavam circulando sem qualquer tipo de supervisão do governo. Outro crítico foi a ascensão do modelo onde os bancos pegavam hipotecas e transformavam em títulos financeiros negociáveis, como os CDOs. Esse modelo ele incentivava com que os bancos pudessem conceder empréstimos sem critério, já que eles vendiam dívidas para investidores em vez de mantê-los em seus próprios balanços. Os bancos, corretores e hipotecas usaram práticas enganosas para aprovar esses financiamentos, chegando ao ponto de oferecer hipotecas ninjas, que são hipotecas que não têm renda, não têm emprego e não têm ativos. Essas hipotecas eram então empacotadas em CDOs que recebiam classificações de crédito artificialmente das grandes agências de rating. Isso levou investidores institucionais a comprarem esses ativos sem perceber os riscos reais envolvidos. Enquanto alguns preços dos imóveis continuavam subindo, essa prática parecia lucrativa, mas na realidade era uma grande bolha
que estava se formando, sustentada pelo crédito fácil e pela ilusão de que os preços dos imóveis nunca iriam cair. O sistema bancário ele era projetado para dar recompensas aos executivos que assumissem riscos cada vez maiores. Diretores e operadores do mercado recebiam bônus milionários para vender mais hipotecas e CDOs. Como os bancos vendiam muito rápido essas dívidas para os investidores, eles não se importavam muito com a capacidade real dos mutuários de pagá-las. Como ocorreu a crise? A crise começou quando o preço dos imóveis começaram a cair. Milhões de mutuários subprime não conseguiam refinanciar as suas hipotecas e começaram a dar calote. Isso levou a um efeito dominó devastador, onde as pessoas, os títulos dessas hipotecas perderam valor muito rápido. Grandes bancos que haviam compradores de ativos começaram a sofrer com perdas massivas. O mercado de crédito também congelou, pois as pessoas não sabiam mais o que estava ou não estava solvente. O Lehman Brothers, que é um dos maiores bancos dos Estados Unidos, entrou em falência em setembro de 2008. A AIG, que era uma empresa gigante do setor de seguros, teve que ser resgatado pelo governo após perder bilhões apostando em credit default, que era um tipo de seguro contra inadimplências desses títulos podres. O caos financeiro se espalhou globalmente, afetando a economia do mundo inteiro. Milhões de pessoas perderam casa, emprego e muitos dos seus bens materiais, enquanto o governo eles corriam atrás para resgatar os bancos considerados grandes demais para falir, injetando trilhões de dólares no sistema financeiro. O documentário também revela que ninguém foi realmente responsabilizado ou punido pela crise, nenhum banqueiro foi preso, nem mesmo após essas práticas ilegais e fraudulentas, ninguém foi realmente responsabilizado por isso. Os executivos continuaram a receber bônus milionários mesmo após os resgates governamentais. O governo dos Estados Unidos nomeou até mesmo para cargos-chefes os mesmos economistas e reguladores que haviam ajudado a desregulamentar o setor financeiro. O documentário também denuncia vários economistas renomados ligados a universidades como a Universidade de Harvard, de Columbia, foram financiados por bancos para publicar alguns estudos favoráveis à desregulamentação financeira, sem revelar de verdade os seus conflitos e interesses. Ao final do documentário, ele argumenta que pouca coisa mudou após a crise. Wall Street continua operando com práticas de alto risco e pouca regulamentação real. Os mesmos bancos que foram resgatados continuam lucrando bilhões, enquanto a crise ainda afeta a classe média e os trabalhadores. Novos produtos financeiros complexos, semelhantes aos CDOs e derivativos não regulamentados, continuam sendo negociados, e o governo dos Estados Unidos não implementou nenhuma reforma suficiente para impedir outra crise. Então o documentário termina com um alerta de que é só uma questão de tempo até acontecer outra crise, se não houver nenhuma mudança significativa no setor financeiro. Logo após as eleições de 2008, Barack Obama falou sobre a cobiça de Wall Street e a falta de responsabilidade deles como algo que deveria ser mudado na América. Obama também falou sobre a necessidade da mudança na indústria financeira, pois a qualquer momento poderia ocorrer outra crise, já que poucas coisas foram mudadas desde então.